Eu vou falar um pouco do livro 1984, do autor George Orwell. Acho que é assim o nome. Eu vou dizer primeiro as coisas que mais me interessaram sobre a leitura do livro. O lance de quatro ministérios, sendo eles respectivamente da verdade, do amor, da paz, da plenitude, foi algo que eu achei bem complexo, mas interessante, sabe? Dá um certo charme na leitura e uma ansiedade para descobrir o que cada um faz, o que cada um vai ter na história. Outra coisa que eu fui pego desprevenido porque eu não fui atrás de pesquisar antes foram as câmeras em praticamente todos os lugares. Quando você assiste a TV tá te assistindo. Isso reflete bastante o que acontece hoje em dia das nossas informações estarem na internet e meio que as grandes empresas terem as nossas informações o tempo inteiro. Meio que não é tão diferente, mesmo sendo um livro escrito há tanto tempo, ele ainda se mantém muito atual e, honestamente, do jeito que as coisas andam nos dias de hoje, eu não duvido que daqui 50, 60 anos ele vai ser ainda mais atual. Esse livro, pelo que eu li e pelo que eu vi, porque eu também fui atrás de resumos na internet para entender algumas coisas que eu não tinha entendido na primeira vez que eu li. Esse livro é que nem vinho. Quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Mas vamos voltar porque eu tô me perdendo aqui. Tipo, o lance de tudo ser para o partido político, isso é um conceito que eu achei bem interessante, já que eles fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas ao ponto que elas não têm tempo para pensar por elas mesmas, elas só pensam pro partido e pro partido. Isso torna as coisas meio que tão automático para eles que isso meio que meio que é meio difícil explicar, mas eles meio que se destroem sozinhos, sabe? Tipo, a população, ela meio que se tornam apenas marionetes na mão do governo, do partido no caso. Mas vamos prosseguir, porque eu fiz anotações para poder fazer isso. E o protagonista fingindo participar daquilo tudo, quando ele pensa de uma forma um pouco diferente daquilo tudo, e se mostrando curioso sobre o passado, é muito interessante ver alguém que nada contra essa maré de lavagem cerebral. Isso dele indo contra a corrente, a maré, é muito interessante. Faz você se identificar com o protagonista de querer ir contra isso da massa, querer ir contra isso do governo, do partido. É muito interessante e bem profundo, dá uma imersão muito boa. O lance do governo reescrever os livros de história é muito interessante, porque mostra como eles manipulam tudo e a todos para poder, por exemplo, fingir que uma guerra que estava acontecendo não aconteceu e que todo esse tempo a guerra foi com outro partido. Isso mostra poder deles, a autoridade que eles têm sobre a população e como a população é simplesmente ignorante sobre isso tudo, sabe? Eles simplesmente. A população, ela meio que. É simplesmente muito fácil de tanta lavagem cerebral que eles já sofreram com os livros de história, com as propagandas, com eles sendo vigiados, com tudo e com aqueles que são contra sendo sofrendo lavagens cerebrais ao ponto que não existe ninguém contra o partido. E o protagonista e a mulher que ele gosta, que eu nunca vou lembrar o nome dela, se não me engano é Júlia, se encontrando escondidos, já que nem amar direito você pode amar alguém. Isso é determinado pelo governo. Você não pode amar, ter amigos, nada. Isso é pesado, sabe? Você não poder realmente pensar, sentir por você mesmo. Tipo, tudo é do governo, do partido e tudo é deles. Você, seu sentimento, seu pensamento, tudo. Então, quando eles se encontram escondidos, eles ficam empolgados, mas com medo, sabe, de serem pegos. Isso é
é bem explicado no livro e eu acho que se reflete bastante. Mais pra frente do livro tem o O'Brien se revelando-se da Resistência e aí você tem um grande plot twist que o O'Brien se revela um falso traidor. Ele não era de uma resistência. Ele só queria pegar pessoas que fossem ir para essa tal resistência falsa e fazer lavagem cerebral neles ao ponto deles desistirem, eles serem quebrados, cara. Eles terem suas almas quebradas e sua mente fragmentada de tanta tortura. Por exemplo, a tortura do protagonista, ela mexeu comigo porque eu tava me identificando bastante com ele até aquele ponto. Eu não achei que o autor chegaria nesse ponto, mas a coragem que ele teve em realmente torturar o protagonista foi admirável e bem realista. Não foi aquele clichê do protagonista que é o mocinho que sai bem das coisas. Não, aqui é realismo. Ele se dá mal realmente porque ele está fazendo algo contra ele sozinho, contra o mundo. E o mundo venceu. Porque, querendo ou não, o protagonista está sozinho. E outras coisas que eu separei foi, por exemplo, o poder total do governo, do partido. Eles são tão poderosos que fazem você pensar que eles são quase onipotentes, de tão poderosos que eles são. Pelo menos foi esse o pensamento que eu tive lendo. Isso, a forma como eles transformam as pessoas, faz as pessoas ficarem com suas almas quebradas, com tanta lavagem cerebral e suas mentes fragmentadas, mexe com você, porque você percebe como aquela população é deprimente, de certa forma. Já que sempre está faltando coisas para a população, sejam calçados, comida, essas coisas. E a forma como eles destroem o protagonista, fazendo ele amar o tal do Big Brother, isso. E a forma como eles quebraram o protagonista foi bem pesado, usando a fobia dele se eu não me engano, é de ratos ou roedores, não lembro ao certo. E isso meio que mexe comigo, sabe? Porque eu tenho meus medos e eu não sei o que eu seria capaz se usassem os meus medos contra mim. Mas ele pedindo pra botarem a Júlia no lugar dele, nesse momento, é o momento que eles quebram o protagonista. É nesse momento que ele cai por terra e simplesmente tá destruído. Ele não é mais aquela pessoa sonhadora que quer ir contra o sistema. Ele é simplesmente mais um, uma pessoa no meio daquela massa toda que não pensa por si só, não sente por si só, que simplesmente bebe um uísque barato, que simplesmente está destruído. Ele não tem mais razões, motivos, nada. Ele só existe. Isso mexeu muito comigo, cara, sinceramente. Porque você se identifica com o protagonista desde o começo, você consegue criar um carinho por ele, pela forma como ele pensa, pela forma como ele age. E nesse final você vê que tudo que ele tentou foi em vão, te, te abala. Mas vamos voltar, porque senão eu vou ficar uns 10 minutos só falando disso. E isso tudo, ainda como eu falei mais antes, é bem atual ainda. O fato de existir isso até hoje, dos seus dados estarem constantemente em grandes empresas, e eles terem todas as informações sobre você, ou toda vez que as suas informações vazam na internet, isso é bem atual ainda. É algo que acontece frequentemente até. Meio que torna isso tudo meio muito, muito presente, muito atual. É difícil de escrever até, porque o mundo, o mundo com a tecnologia se tornou muito mais fácil realmente, mas também muito mais perigoso, porque querendo ou não, as empresas têm os seus dados. Eles têm tudo sobre você. E isso foi basicamente o meu resumo com os pontos que eu mais achei interessante do filme não, do livro 1984 de George Orwell. Obrigado por ouvir isso e até a próxima.